E aí, gentes? Eu sou o João Guedes e você está no canal Operambulista. E hoje a gente vai conversar sobre este meio lançamento da Yamaha, a Yamaha Tenere 700. Bom, antes da gente começar a conversar, vamos falar das especificações básicas dela. É uma moto de 699 cilindradas, com 73 cavalos, 7 kg força-metros de torque, 200 kg em ordem de marcha, suspensão invertida na dianteira, mono traseira, ambas ajustáveis, rodas de 21 e 18 polegadas raiadas, altura do assento de 87,5 centímetros, tanque de 16 litros, full LED com DRL, a iluminação. E o consumo dessa moto, segundo alguns reviews que eu vi, tanto na Colômbia como na Europa, é por volta de 23,3 km por litro. O que para uma moto de 700 cilindradas é bem aceitável. E nesses reviews eu vou te passar o que eu achei de mais objetivo neles, ok? O pneu de uso misto, ele é um 70-30, tá? Então é 70% estrada, 30% para off-road. Esse pneu, nas curvas, ele passa, dependendo da pessoa, porque isso foi uma coisa tão subjetiva que eu não consegui parametrizar para alguma coisa realmente objetiva. Ele passa uma certa insegurança, porque você não se sente muito seguro de inclinar muito essa moto. Mas aí é uma questão pessoal. A embreagem. Os modelos que eu vi da T7 não tinha embreagem assistida e deslizante, o que deixava, para quem já está acostumado com esta tecnologia, ela um pouco dura. Mas aí é uma questão de você se acostumar, tá? O painel em LCD com o computador de bordo que avisa quando ainda há de autonomia. É um computador de bordo simples, tá? Que você tem em qualquer carro que você compre de 2016 para cá. Mas ainda assim é uma coisa útil. Eu particularmente não gostei muito do painel. Eu achei ele muito primitivo. É um painel de LCD só preto e branco, não tinha. Mas é aquela história, ele faz o serviço dele com muita dignidade. Então, não há o que reclamar. Freios. O ABS é totalmente comutável. Então você pode, se você está na estrada, ABS nas duas rodas. Se você vai sair para um off-road, você pode desligar tanto somente o traseiro como os dois. Só que tem um detalhe. Na hora que você desliga a moto, na hora que você liga novamente, volta o ABS nos dois canais, tá? Teve quem reclamasse. Eu, particularmente, não acho isso errado, porque você pode esquecer. E esse é um item de segurança que a gente não deve bobear. Manobrabilidade dela na cidade. Nos 5 ou 6 reviews que eu vi,
Eles concordaram sempre em uma coisa: essa moto ela é comprida, mas é estreita. Então, para você entrar num corredor, ok, ela vai bem, tá? Embora o guidão seja um pouquinho largo, mas ainda assim ela vai bem. Vai numa boa, porque como se trata de uma moto alta, mesmo o guidão sendo um pouquinho mais largo, ele fica bem acima dos espelhos retrovisores, então dá para ir numa boa. Agora, o que não é legal, que há uma dificuldade e não é pequena, é se você tiver com o trânsito parado e você quiser mudar de corredor. Se o espaço for muito restrito, você não vai, porque a moto é muito comprida. Agora, em termos de você passar em lombada, esse tipo de situação, a moto nem sente, tá? Então, agora, uma coisa que reclamaram, e não foi um só. Então eu já achei que isso era uma coisa relevante para a gente conversar. O banco. O banco tem uma espessura fina de espuma e ele se torna duro. E essa dureza, depois de 1 hora e meia, as suas nádegas começarão a sentir. E aí, filho, a coisa começa a complicar, né? E também a altura do banco. Ele fica a 87,5 centímetros. E não vi nenhum opcional para reduzir um pouco essa altura. Então fica já complicado para quem é baixinho como eu. Porque eu mesmo não me sentiria seguro de subir nessa moto, porque eu acho que ela é muito alta. Eu tenho certeza que nem com um pezinho de bailarina não conseguiria tocar no chão. E como ela tem um centro de gravidade alto, se ela inclina, já foi, fio. Mas para quem tem 1,75 m para cima, é uma boa moto. Porque quem tem 1,75 m ainda consegue, pelo menos, plantar metade do pé no chão. Abaixo disso, a coisa começa a ficar complicada. E uma coisa também que eu vi em um review de 50 mil quilômetros, foi o único que eu achei também, tá? É que essa moto tem um motor muito confiável, elástico, o torque se apresenta realmente em muito baixa rotação, por volta ali de 2.500, 3.000 rotações, você já consegue retomar uma velocidade numa boa, mesmo estando em sexta, tá? E o que ela apresentou de desgaste foi, eu ponho como desgaste natural. Porque nesse review de 50 mil quilômetros, o proprietário disse que ele faz muito off-road com ela. E você sabe que no off-road massacra um pouco a embreagem, né? Então, ele conseguiu rodar com essa embreagem 40 mil quilômetros tranquilo, depois dos 40 ela começou a colar. E logicamente vai ter de ser trocada. Ou seja, a Yamaha trouxe mais um tanque de guerra, tá? Porque realmente essa moto, ela tem todas as qualidades de um. Só falta subir imposto para trocar a lâmpada. Porque na terra ela desempenha, tá? Talvez aquelas trilhas mais pesadas, né, que você ah, realmente sai da estrada de terra e entra por aquelas trilhazinhas de animais,
ali realmente pode ser que você tenha dificuldades por conta do peso dela, 200 quilos. Complica um pouco. Mas é possível. E na estrada de terra, num off-road mais pesado, né? Ela também desempenha muito bem. Todo mundo, todos os reviews que eu vi, falaram muito bem dessa moto. Mesmo com os pneus de uso misto, desempenhando muito bem no off-road. Então, dona Yamaha acertou. Trouxe realmente uma moto que vai fazer a diferença. Agora, o que pode não fazer a diferença? Essa moto é vendida a aproximadamente 11 mil euros na Europa, já com 20% de IVA. Veja bem, 11 mil euros vai dar algo em torno de 64, 65 mil reais. É um bom preço? Até a página 2 é. Por quê? Porque uma coisa também que todos, sem exceção, falaram a respeito é que essa moto tem pouca eletrônica embarcada. Não tem uma embreagem assistida e deslizante. Não tem controle de cruzeiro. O controle de tração dela é básico. Só chuva e rodovia. E mais nada. Ah, sim, ela tem uma conectividade Bluetooth para você espelhar o Google Maps, esse tipo de coisa, tá? Mas as informações que você poderia pegar por exemplo, numa Tiger 660, você não tem nela. Você não tem na Tenere. Então, eu acho que se vier realmente por esse valor, tá? E sendo uma moto que ela tem 30 ou 40 centímetros cúbicos a mais do que uma Tiger 660, que custa 55 mil, se eu não estou enganado, por 62 a 65 mil, como custa na Europa, eu não acho que vale a pena. Porque, como eu falei, ela não tem praticamente eletrônica embarcada. Nem a embreagem assistida e deslizante não tem. E são itens que quem está acostumado vai ter que voltar para uma moto raiz. E ela está bem raiz. Gente, eu gostaria que vocês comentassem a respeito. O que vocês acharam dessas informações? Eu acho que, a minha opinião, preço por preço, eu pegaria uma Tiger. Sem pensar muito não. Porque pelo menos a Tiger 660, ela tem acho que 5 ou 6 cavalos a mais, se não estou enganado. Mas eu acho que é mais de 80 cavalos. Custa menos e desempenha mais. Tá, ela é mais estradeira, concordo com você, tá? Mas não é porque uma moto ela para off-road
que isso quer dizer que você não possa colocar uma eletrônica embarcada decente. Bom, essa é a minha opinião. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar a sua inscrição. Não esqueçam de deixar o seu like para dar uma força aqui. E comentem. Vamos ver o que vocês acham. Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.